nós vamos terminar o nosso assunto sobre ira. Começamos o ano de 2018 irados, né? Estudando ira 2 domingos, esse é o terceiro e último domingo de aula. E eu vou focar mais agora na manifestação da ira nas crianças. Só que eu vou falar muita coisa que não se aplica só às crianças, tá bom? Ela se aplica também a nós. Então, antes de começar a aula em si, nós vamos orar. Mas antes, só um aviso que Tainá pediu para eu passar. Tem duas listas. Cadê as listas? Estão passando aí? Alguém está com a lista na mão? Tainá vai passar, ó. Duas listas. Uma que é do grupo que estava registrado no Catecúmenos, na classe de novos membros. E a outra das outras classes. Então, você procura o seu nome. Está ali, você marca a sua presença. Não está, escreva o seu nome para a gente saber que você esteve presente. Por favor. É uma forma da gente ter um controle de quem está presente na nossa escola dominical. Tá bom? Ok, vamos orar e aí eu vou explicar a aula e aí vamos prosseguir. Bondoso Deus, estamos gratos porque o Senhor tem misericórdia de nós, nos permitiu ouvir Tua palavra no culto, cantarmos louvores, o Senhor recebeu a nossa adoração em nome do Teu Filho Jesus. E agora em nome dEle pedimos que mais uma vez o Senhor nos instrua, nos dê condições de aprender mais da Tua santa palavra. Dá que esse tempo seja um tempo de boa reflexão. Oramos em nome de Cristo, amém. Ok, vamos fazer esta aula uma aula. Para isso eu gostaria de abrir para a sua participação. No entanto, como somos um grupo grande e estamos filmando, gravando essa aula, então eu quero que você entenda que eu preciso repetir. Eu acho que é melhor eu repetir no microfone, não é isso a pergunta? Vamos fazer assim? Então assim, você vai fazer uma pergunta, por favor, faça uma pergunta objetiva, poucas palavras. Se fizer um parágrafo, eu não consigo repetir o parágrafo, tá? Se você fizer uma pergunta, aí eu repito aqui para as pessoas que vão ouvir o áudio, o vídeo, posteriormente, possam acompanhar, tá bom? E se você também tiver algum comentário, se você conseguir ser sucinto, é melhor, porque aí eu consigo resumir aqui aquilo que você está falando. Bem, nossa aula tem esse título aí, Minha Criança é Irada, com ponto de exclamação, para dizer que eu também estou, com a paciência estourando, né? Mas eu quero, antes de entrar na aula de hoje, recordar um pouco o que o presbítero Aldo tratou nas duas aulas anteriores. Por quê? Porque nós estamos baseando nossas aulas, principalmente, em artigos escritos por conselheiros bíblicos. Quem são esses homens? São homens que estudaram teologia, que conhecem bastante acerca da palavra de Deus, que se especializaram em cuidar das pessoas, dos problemas da alma, à luz da santa palavra de Deus, tá? Então, esses conselheiros bíblicos têm treinado homens que se espalharam ao redor do mundo. O presbítero Aldo foi um que teve o privilégio de estudar lá com os autores desses artigos, né, com o David Powlison, com o Michael Emlet. Então a gente vai resumir alguns desses artigos e vamos tentar expor aqui para vocês com complementos de outras fontes. Mas eu queria recordar, porque algumas coisas que o presbítero Aldo disse são muito valiosas e se aplicam totalmente ao relacionamento que pais têm com crianças, ok? Então a primeira parte é isso. Vou recordar o que foi trabalhado em 2 artigos, Como Compreender a Ira e 3 Mentiras sobre a Ira e a Verdade Transformadora, os 2 artigos desse autor aí, David Powlison. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que quando eu falo de ira, eu estou tratando primordialmente de ira pecaminosa. Ira em si não é pecado, embora a gente quase que use só como pecado. Quando você fala assim, gente, eu fiquei irado, ninguém fala assim, parabéns. Porque as pessoas entendem como sendo negativo, né? Quando você fala assim, eu fiquei irado, a reação que os outros têm é de que a casa caiu, alguma coisa não ficou legal. Porque nós não tratamos de ira santa, mas a Escritura fala de ira santa. A Escritura apresenta um Deus que é santo. Palavras do próprio artigo do Powlison fala assim: única resposta justa para o mal e a resposta amorosa a favor das vítimas do mal. Essa é uma definição simples, mas muito interessante do porquê Deus fica irado. A ira de Deus para com o mal é a única resposta justa. Deus não pode tratar com desdém. Estão sendo injustos, mas fazer o quê? Deus não pode ser passivo, apático. Então, a resposta justa para com o mal é ira. Então, Deus se mostra irado por causa dessa prática do mal. Mas não só porque Deus quer ser justo.
Ira não é só Deus assim, furioso, com fogo saindo dos olhos, mas também é expressão do amor de Deus para com o seu povo e para com as vítimas do mal. A ideia é que quando Deus é irado e suprime o mal, Ele está sendo misericordioso para com aqueles que sofrem desse mal. Então a ira de Deus tem tudo a ver com o amor dEle, embora não pareça, mas tem tudo a ver com o amor dEle. Então esse é um aspecto santo da ira de Deus, é por isso que a Escritura fala para você e para mim, irai-vos e não pequeis. É difícil, eu sei, eu já passei por isso, e você também. Mas é uma realidade possível, do contrário a Escritura não nos ordenaria a isso. É possível ter ira santa, na verdade a ira santa é necessária que ela seja manifesta, do contrário nós somos coniventes com a prática do mal, e não somos compassivos com aqueles que sofrem. A ira é um impulso necessário para corrigir a maldade, tá? Por causa do pecado, nós vamos falar frequentemente de ira pecaminosa, porque, aqui nas palavras do Paulo, ela usurpa o lugar de Deus e causa o mal. Vamos começar com esse texto de Tiago. Por favor, abra sua Bíblia. Esse é um texto conhecido, mas acho que vale a leitura. André, temos microfone ou não? Isso, por favor. Ricardo, se tivermos microfone, aí alguém podia ajudar lendo os textos. Você levanta a mão, ele leva o microfone. Pode começar com alguém ali atrás. Levanta a mão e leia, por favor, Tiago 1, verso 19 e 20. Alguém levanta a mão aí? Ali, ó, pronto. Fábio pode ler para a gente. Vai lá. Tiago 1, verso 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja que Tiago está tratando da ira do homem de forma pecaminosa. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Em outras palavras, quando você e eu ficamos pecaminosamente irados, descontrolados, nós não produzimos justiça. Então ele fala, seja tardio para irar. Entenda, não é que é tardio para pecar. Entenda como ira é usada aqui de uma forma bem sábia. Tardio para irar, porque quando a gente é pronto para irar, a gente faz bobagem. É isso que ele quer dizer. Se você é pronto para irar, se a ira vem rapidinho e não tem travas, então você é alguém que não manifesta a justiça de Deus. Mas se você é tardio, há uma chance de você irar e não pecar. Essa é a ideia do texto, tá? Então, a ira pecaminosa, ela usurpa o lugar de Deus. Ela quer fazer o que só Deus pode fazer. Ela quer operar vingança, ela quer... você já experimentou vontade de, no trânsito, a ter assim condições de... né? Eu já tive vontade assim de fazer os carros sair da frente, assim, quando a ira tomou conta, não é? Isso mostra que eu quero ter poder que não me é lícito sonhar em ter. Isso é usurpar o lugar de Deus, isso é pecaminoso. Isso causa o mal. Aí, eu continuo o slide dizendo que ela é natural e aprendida. Por natural eu quero dizer, ela brota do nosso interior, sem que a gente precise ensinar manifestações de ira. Então a gente vai falar hoje de criança, o acesso de raiva da criança não é aprendido. Às vezes a gente é um pouco ingênuo como o pai, e aí você vê a criança fazer uma coisa e fala, nossa, onde é que ela viu isso? Nenhum lugar. Não precisava ver em lugar algum. Quando ela bateu a perninha, o pezinho, quando ela se jogou no chão, quando ela se tribuchou toda, ela não precisou copiar ninguém. Não precisou. Por quê? Porque isso está lá no coração pecaminoso dela, como a gente vai trabalhar aqui. Então é um aspecto natural. Mas é verdade que ira também pode ser modelada, imitada, pode ser repetida. Tá? Uma das coisas que nós pais, às vezes perdemos de vista, é de que nossas manifestações da ira são claramente, não só vistos, mas replicados pelos nossos filhos. Às vezes é bom que Deus coloque você na frente do espelho, para ver você irado, que é você escrito. Não é incomum quando a gente vive murmurando ter filhos que reclamam. A gente também reclama, o tempo todo você chega em casa e fala, mas é uma porcaria aquele trabalho, porque aquele chefe, pronto, ele já ouviu um monte. E na igreja então, você já viu? Aí você solta os cachorros. E a família então, a família é prato delicioso de detonar. A família você corta com a faquinha assim, ó. Porque o fulano, porque o ciclano, aí detona. Então não é incomum depois você ficar sabendo que os seus filhos fazem a mesma coisa com você e com os outros da família.
Porque ele vê você murmurando, ele vê você manifestando ira ou insatisfação para com outras pessoas. Então, Provérbios fala de ira aprendida. Eu queria que outra pessoa levantasse a mão, a gente leva o microfone ali atrás. Nossa irmã Terezinha vai ler Provérbios 22, verso 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Isso é a ideia. Provérbios está falando que andar com o iracundo produz gente irada. Então ele ensina, ele diz, cuidado, não se associe. Não se associar não significa que eu não posso estar geograficamente próximo. É que eu não faço junto com ele. Quer ver, é fácil eu jogar uma fagulha quando tem gente propensa a falar mal. Eu digo assim, então, você viu o que aconteceu no domingo? Aí o Lucas fala assim, nossa, é verdade. E aí ele complementa, é fácil, entendeu? Eu só joguei a fagulhinha, comecei, foi fácil. Ele entrou na onda, ele se associou, então ele faz comigo. A ideia de se associar é de entrar junto, é de se tornar praticante das mesmas coisas. De não se associe, não fique próximo, não faça coisas que eles fazem, porque você vai aprender a manifestar ira. Bem, então nós vamos tratar de ira pecaminosa, embora a Bíblia tenha abertura para uma ira santa. Outra coisa que foi trabalhada pelo presbítero Aldo nas aulas anteriores, é de que ira é um problema do coração. O que isso significa? Ira não deve ser vista como uma reação prioritariamente fisiológica. É verdade que envolve aspectos do corpo, é verdade que às vezes há alteração hormonal, às vezes os músculos ficam todos retesados assim, sangue aparece no rosto, a fisionomia muda. A ira mostra um aspecto físico, mas ela não deve ser vista como sendo prioritariamente física. Essa seria uma visão materialista. Assim como não é fundamentalmente uma reação química. O presbítero Aldo usou uma ilustração que o Paulo usa no artigo, que é muito legal. Ele fala assim que, às vezes a gente trata a ira como sendo uma panela de pressão. E você precisa ter uma válvula de escape, você precisa fazer... Aí você fala, tá bom, agora dá para a gente continuar conversando. Como se fosse uma emoção química que você não tem controle. Ela vem e você precisa de uma válvula de escape. Você precisa levantar o pininho e deixar a pressão sair. Essa visão é uma visão que é muito reducionista. Porque dá a impressão de que nós somos meros reagentes às circunstâncias. Antes do que imagem e semelhança de Deus, que podem tomar decisões sábias à luz da palavra de Deus. Se a gente é mero reagente, a ira é dominadora, a gente não tem controle. Não é uma boa visão, essa é uma visão materialista. Inclusive, o presbítero Aldo falou sobre como nós podemos procurar tratamento com medicação ou com catarse, algum tipo de experiência para você liberar, para você tirar a pressão da panela. Essa é uma visão muito ruim. Então, termino o slide dizendo, distração não resolve o problema do coração. Você dá a volta de carro, ou dá murro em saco de pancada, ou contar até 10, ou fazer judô, Ele falou assim, bota querendo fazer judô para liberar, assim, ou fazer natação. Pode distrair, mas não resolve o problema do coração. Entende o que eu quero falar? Presta atenção. Você vai conversar com alguns amigos, digamos que você ouça o que eu estou falando aqui e creia. Aí você vai falar para alguém então, sabe, que catarse não funciona. Ele vai falar, funciona sim, Camila. Porque funciona mesmo. Funciona no sentido de distrair o foco da ira, mas não resolve o problema do coração. Então é por isso que as pessoas são enganadas, porque elas fazem e funciona. Funciona. Quando ela dá os murros lá no saco de pancada, funciona. Quando ela faz natação, funciona. Ela fica mais tranquila, vai trabalhar assim, calminha. Qualquer que seja um método, medicamento, ou método que ela usa para liberar as tensões, ela tem a nítida impressão de que é um tratamento eficaz. Mas essa é uma visão materialista, que trata a ira como sendo meramente fluidos químicos que você dá um jeito de soltar, de liberar. A Escritura vai tratar o homem como sendo aquilo que o seu coração é. Portanto, distração não resolve o problema do coração. Olha como Colossenses 3, outra pessoa, por favor, levante a sua mão para você ler Colossenses 3, versos 5 e 8.
5 e o 8, não 5 ao 8, tá? Só esses dois versos aí. Alguém me ajude, por favor, levanta a mão, o Ricardo leva aí. Outra pessoa, eu quero mais gente participando, senão ficam as mesmas, só tem 2 Bíblias aqui hoje. Né? Ali, ó, pronto, Sandra pode ler, por favor. Colossenses 3, verso 5 e depois o 8. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Isso, e o 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Os verso 8, ele fala de pecados que estão interligados, tá? Ira, maledicência, né? Falou aí várias coisas. Tem a ver com ódio, tem a ver com manifestações iracundas. Bem, esses pecados relacionados no capítulo 8, eles são relacionados, no versículo 8, são relacionados ao verso 5, porque o 5 fala de uma natureza terrena. A Almeida Revista Atualizada fala assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. A nossa irmã Sandra leu, fazei morrer os membros. A ideia de que nós temos algumas coisas que são mundanas, que a gente tem que fazer morrer, é parte da gente. Os membros é porque é parte da gente. Então, a ira é um problema do coração. Não é uma coisa que nos domina fora, que não é a gente. Outra coisa importante que eu quero fazer nessa introdução, e ela é longa, mas ela nos prepara para a nossa aula, é que ira é um problema de todos. Eu estava relendo os artigos que foram a base da aula do presbítero Aldo, das aulas, e uma das coisas interessantes é sacar isso aqui, ó. Ira não é um problema apenas daqueles que têm reações emocionais mais fortes, mas também daqueles que demonstram sua irritação com frieza e desdém. Às vezes a gente tem a impressão de que irado é aquela pessoa assim que, vamos usar uma classificação antiga, é o sanguíneo, é o colérico. Você fala assim, esse cara é irado. Agora o fleumático não, o fleumático é assim, é uma paz assim. Pode cair o mundo, ele fala tudo bem, tudo bom. Esse nunca se ira. O David Powlison é uma pessoa mais fleumática, para usar essa categorização antiga. Você conversa com ele, ele é uma pessoa assim mais tranquila. Mas ele mesmo diz assim, quando minha esposa fala palavras que eu não quero ouvir, eu enterro meu nariz numa revista e não presto atenção nela. Isso é minha ira. Ele falou, é assim que eu mostro ira. Ele não é o cara que fala as palavras assim, que gesticula, não, mas ele é irado. Como é que ele é irado? Ele trata com desdém. Ele despreza. Ele enfia o nariz dele lá na revista e o resto que se exploda. Então, é interessante que ele nos abra os olhos para isso. Por quê? Porque a gente tem uma visão limitada de ira, achando que irado é apenas aquele que tem uma personalidade muito, muito barulhenta. Não necessariamente. A gente pode conhecer pessoas que são até bastante comunicativas e serem bem mansas. É possível. Assim como é possível ver pessoas que parecem que são calminhas, mas na verdade são muito iradas, com muito rancor no seu coração. Tá? Então, a gente não pode ter uma visão focada em certos aspectos de personalidade. Não devemos confundir. Ira é toda manifestação. Ira pecaminosa é uma manifestação de quem está insatisfeito com a situação e usurpa o lugar de Deus. Gostaria de fazer coisas, fazer as coisas diferentes de como são. Isso é um pecado de todos. Então eu coloco aqui, ó. Ira se expressa tanto com palavras gritadas, como em silêncio. Tanto em violência, como em fuga. Ira é um problema de todos. Então é bom que eu diga isso, para que você não tenha aquela tentação, não estou dizendo que você faz, mas que você tenha a tentação, você tem. Dizer, essa aula seria boa para o fulano. O fulano aqui, ele ia apanhar hoje, o pastor Hebe ia dar umas chibatada nele. Ele precisava ouvir isso aqui. Ela é boa para você também, tá? Não só para essa pessoa que está pensando. Por último, como revisão, ira é filha do orgulho. Eu quero aqui dizer algumas coisas que eu já disse num sermão sobre ira há um tempo atrás. Eu fiz exposição de Colossenses e quando eu preguei nessa passagem que foi lida pela Sandra, eu falei sobre ira. Eu quero dizer algumas coisas aqui. Seja a ira para consigo mesmo, isto é, não atingir o padrão desejado. O Paulo Santos fala disso, né? Fala que às vezes a gente fica irado, não é com os outros, não. Não estou bravo com você não, viu, Cris? Estou bravo comigo mesmo, porque não é um absurdo eu não conseguir fazer isso. Eu tenho um padrão
que eu quero atingir e não atingi-lo é o fim do mundo. Então eu fico irado. Veja, a ira, ela é extremamente orgulhosa. Eu não posso cometer erros. Às vezes a gente se mostra irado assim. Eu não posso cometer erros. Então seja a ira para consigo mesmo, ou para com o próximo, aí a gente atinge pessoas antes do que problemas. Aldo falou isso bem brevemente. Ira deveria ser direcionada a resolver problemas de injustiça. Mas não, a gente ataca pessoas, detona pessoas, antes do que problemas de injustiça. Então, seja a ira para consigo mesmo, ou para com o próximo, ela é resultado de justiça própria. A gente se acha cheio de direitos. E é por isso que a ira é manifesta. Então, a ira ela não é sem propósito, ela quer fazer o que o orgulho anseia. Ou ela quer protestar aquilo que o orgulho rejeita. Por isso que ela se manifesta. Ela é a voz do orgulho. Seja em silêncio ou em palavras gritadas, seja em violência ou em fuga, ela mostra o que o orgulho pensa. Então eu usei aqui duas expressões que eu trabalhei no sermão naquela época. Eu falei que às vezes a gente diz assim, eu fiquei indignado. E eu disse que indignado é uma expressão que não é muito saudável ao meu ver, porque indignado dá a impressão de que nós somos dignos e fomos maltratados. Tanto é que aqueles mais desbocados ainda falam assim, você sabe com quem você está falando? Ele se mostra digno. Talvez você não tenha dito essa frase, mas você já se sentiu indignado. Isto é, você já se sentiu tratado com desdém quando você deveria ser tratado com dignidade. Então percebe como a gente está muito acostumado a falar de ser tratado de acordo com a sua honra? O cristão devia aprender que essa não é uma boa apelação a se fazer. Ele não fica indignado. Ele tem que tratar os outros com misericórdia porque ele foi alvo de misericórdia. Então, indignação é uma palavra que me parece imprópria, porque ela brota de um coração que se acha digno, orgulhoso. E eu também disse que nós nos enganamos e escondemos o nosso orgulho, quando a gente fala assim, o fulano estava tão irado que ele saiu de si, cara. Não saiu de si, não. Era ele mesmo que se mostrou ali. Inclusive a gente fala assim, parecia outra pessoa. Não, não era outra pessoa. Era ele. É que antes você estava usando máscara, agora você sabe quem ele é, quando o orgulho fala. Então, essas expressões são expressões próprias de orgulho. Indignado, sair de si, parece que não sou eu. Falou, desculpa cara, sair de mim aqui, ó. Não sou, desculpa aí, não sou eu, viu? Eu não sou assim. Claro que é. Claro que é. É por isso que é feio, por isso que você pede desculpas. Você tem vergonha. Porque você e eu mostramos isso. E quando nossas crianças mostram a sua ira, elas estão mostrando quem elas são. Você não pode dizer assim, ó, desculpa, viu, meu filho nunca faz isso em casa. Mentira. Claro que faz. Aí na frente dos outros parece que é pior. Não, na frente dos outros ele te cria coragem de falar umas coisas que às vezes não fala em casa, que sabe em casa, vai pro quarto, aí resolve os problemas lá, tá. Né? Então aí, na frente dos outros ele tem mais ousadia, aí ele faz umas coisas. Mas é ele, não é outra pessoa, ele não saiu de si, é ele, tá? Tendo dito isto, agora nós vamos falar algumas coisas mais específicas de crianças, mas, como eu disse, é para proveito de todos nós, mesmo que não sejamos pais. Então eu quero que você enxergue as dificuldades de pais quando tratam com a ira das crianças, mas procure ver a si próprio e ver como você pode ajudar outros, ao mesmo tempo que arrepender-se dos seus próprios erros. Então, vamos para algumas considerações. Primeira coisa, eu quero que a gente atente para o fato de que pais costumam reagir à ira das crianças com dois extremos muito ruins. E eu não gostaria que a gente tivesse nenhuma das duas posturas, nem hostilidade, nem medo. Eu explico. Hostilidade é aquele pai que fala assim, a gente vai ver aqui quem é que fala mais alto. Na hora da ira do filho, ele responde com ira, para dizer assim, aqui quem manda sou eu. Né? Ele entende que a voz do mais forte é que funciona. E, de novo, vou falar aquilo que eu disse antes, funciona, o moleque fica pianinho. Mas como bem disse um outro autor que eu estava lendo, ele disse assim, ó, é que nem behaviorismo. Funciona porque ele sabe que ali ele tem que ficar calado. Mais tarde ele bate as asinhas dele. Ali ele sabe que ele tem que ficar calado. Entendeu? Ele é inteligente. Então funciona desse jeito. Não atinge o coração dele. Funciona porque ele percebeu que ele é menor.
Então ele não vai peitar. Mas isso é behaviorismo, isso é tratar alguém mediante comportamento aprendido e não comportamento transformado. Ela reage para salvar a própria pele, não porque ela está contrita e arrependida. Então, alguns pais reagem à ira dos filhos com ira, com hostilidade, outros com medo. Temerosos do furacão não passar, eles se entregam à manipulação, como se atender à vontade da criança eliminasse a obstinação. A criança está irada, está irada. O que a gente faz? A gente fala assim, está aqui o bichinho, ó, lá, 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 lá. Né? Você quer tirar a ira dela, então você faz alguma coisa, né? Você tenta distraí-la. Você diz assim, ó, tá aqui, ó. Você tira ela, uai, você tá de volta, tá aqui o bichinho, pronto, é seu, o papai dá para você. Porque aí nós reagimos com outro oposto, é o medo. É medo de que eu não vou conseguir, será que esse furacão vai passar? Não vai. Então o que você faz? Você diz, eu acho que se eu der, pelo menos ela sossega. Essa é uma falsidade, como se alimentar a vontade da criança apagasse o fogo da obsessão. Não apaga, daqui a pouco ela vai querer outra coisa. Entendeu? Então nossa reação de medo é uma reação ruim, porque ela não ajuda a criança. Nem hostilidade, funciona, mas daquele jeito. E medo, porque a criança ela não é melhorada na sua ira. Ela simplesmente teve a sua obsessão, a sua obstinação alimentada, porque você dá aquilo que ela pede. Então, vamos lembrar algumas coisas que já falamos, mas agora aplicada à criança. Se a fonte da ira é o coração, então vamos lá. O problema da criança é orgulho, né? Eu quero e ai de quem me impede. Ela quer porque quer o que ela quer e ninguém ouse impedir. E é profundo. Então, se o problema da criança é do coração, quando a gente fala isso, eu não quero trazer uma boa notícia com isso. Estou trazendo uma má notícia para você. Estou dizendo assim, o problema da sua criança é muito difícil de ser resolvido. Porque nem você tem acesso direito. E é verdade. Quando a gente fala que o problema é do coração, a gente não está querendo dizer para você assim, já sabe, viu? A gente já sabe o problema, tem ali um remédio cardiológico que resolve. Não. Se é do coração, então é muito profundo, não se resolve com técnicas especiais. Né? Você não tem assim como resolver o problema da ira da sua criança com meras técnicas que você aprendeu no profissional. Ele é mais profundo, ele é difícil de ser resolvido. Mas, ao mesmo tempo que ele é difícil, precisa de remédio profundo para problema profundo. Por isso eu coloquei aqui, uma responsabilidade que conduz à confissão e uma resposta paterna graciosa à humildade da criança é sinal de que eles também precisam do Evangelho. Deixa eu explicar. Uma das coisas que a gente tem que fazer é nunca deixar a criança dizer que o problema da ira é outro que não ela. Assim como nós adultos falamos, sai de mim, desculpa, não sou eu, tal, aqueles exemplos que eu dei. A criança também tem a impressão de que foi, mas o problema é que... Sempre começa com outra pessoa, né? Desde o jardim, assim. A mulher que tu me deste. Então, assim, a criança sabe fazer isso com muita velocidade. Meu filho, o que você fez? É que foi É que ele, muito rápido. Então a primeira coisa é que nós temos que conduzir nossos filhos a entender que eles são agentes morais culpados e precisam se arrepender. Precisam se arrepender. E é preciso trabalhar com eles para que eles não sejam só cumpridores de deveres, mas penitentes por causa do seu pecado. Isso é uma coisa difícil, eu sei que é difícil. Mas o que eu estou propondo é que você use de um remédio profundo. Isso a gente faz com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos bons de proferir a lei de Deus, mais ou menos, mas você entende o que eu quero dizer. Proferir a lei de Deus para os filhos. Não faça isso, não faça aquilo. Pode, não pode. A lei a gente é ótimo. O Evangelho nem tanto, ele é contraintuitivo, não é natural. A gente tem que falar que nós também somos pecadores, que o papai também fica irado. E quando, papai? Aí você fala, oh meu Deus. Então, você lembra daquele dia, e você procura um exemplo menos vergonhoso para você contar para o seu filho. O Evangelho é um negócio profundo, ele mexe conosco, lá no mais profundo. E as crianças têm problemas profundos como você e precisam de remédios profundos como você precisa.
O evangelho, portanto, é o que é necessário. E aí, quando eu falo de levar a criança a confessar, não é só levá-la a confessar, é também ter uma resposta graciosa. Em Tiago capítulo 4, nós não vamos ler o texto todo, ele é meio longo, lá fala sobre ira, sobre facção, parará. Mais à frente fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Interessante isso, porque é uma boa ilustração de como a gente tem que fazer em relação aos nossos filhos. Quando eles se portam de forma soberba, nós temos que resistir, não ceder. Deus resiste ao soberbo, e nós também temos que resistir à soberba deles. Mas quando eles se humilham, não amasse, não pise em cima e faça assim, ó. Deus dá graça ao humilde. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então o evangelho faz assim. Ele confronta, ele leva ao arrependimento, mas quando há humildade, quando há resposta contrita, ele é gracioso. E eu quero que você aprenda disso. Bem, como é que nós podemos então, com o evangelho de Cristo, atingir o coração? Então agora eu vou falar de coisas que eu já falei para vocês adultos, em mensagens, pastor Jailson já falou, escola dominical a gente já trabalhou desses temas, mas eu quero voltar aqui e aplicar a criança. Uma frase do Paulson e do Hamlet, no artigo que eu estou expondo para vocês. Deixar-se dominar pela vontade própria é violar o direito de Deus de governar. Essa é uma frase muito interessante. O que esses autores estão dizendo é, a criança precisa entender que quando ela se ira, ela toma o controle e faz o que ela acha que é devido. Ela está querendo ser Deus. Não, papai, eu não quero ser Deus. Quer sim. Está querendo ser Deus. Está querendo ter controle da situação para aplicar a justiça que ela acha que é devida. Isso é violar o direito de Deus de governar. Então, o que eu coloco aqui na sequência é procure descobrir e expor os ídolos da criança. A gente já falou bastante de idolatria aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte. Quando a gente fala de ídolo, deixa eu explicar. Não é assim, ai meu filho ele adora sobremesa, sabe? Você não tem sobremesa. Não, mas por que ele gosta de sobremesa? Talvez ele goste de comer. Não, meu filho, se ele não come, ele fica irado. Se ele não tem... Mas por quê? O que está por detrás disso? Quais são os seus temores? Por que ele anseia isso? Normalmente quem é fissurado por comer é aquele que não pode sair sem tomar um lanchinho. Ele tem medo de passar fome. Então é um temor dele. Então lidar com os temores dele. Pode ser que seja outro. Pode ser que ele queira, na verdade... ter sempre os brinquedos consigo, ele tem medo de perder, ele precisa perder, então ele precisa ser exercitado a perder, porque ele tem medo de perder. Esse é um dos seus temores. Não é aquele brinquedo que é o ídolo dele, o brinquedo é só o externo, é o que ele revela do coraçãozinho dela, tá? O que ela expressa quando ela quer aquele brinquedo, quando ela não quer que o primo tenha as coisas que ela tem, assim por diante. Então, o que eu estou dizendo é, a gente tem que aprender a fazer pergunta, tentar entender nossos filhos, isso leva tempo, sabe? Mas é importante, assim a gente não fica muito superficial na nossa análise, achando que o problema é aquele brinquedo, ou é essa comida, ou é aquele sonho, é aquela viagem. Não, essa é uma leitura muito superficial. Para que a gente tenha uma leitura mais profunda, a gente tem que dizer o que está por detrás dessas coisas que ela anseia ou teme. Conhecer motivações possibilita atingir a fonte da ira. É quando a gente conhece as motivações que a gente consegue ter conversas com aqueles que são maiores, ou talvez um tratamento mais direcionado para aqueles que são menores. Conhecer motivações possibilita a gente fazer coisa que as outras medidas que pais aplicam não funcionam. Por exemplo, ameaças, recompensas ou distrações. Ameaças, recompensas e distrações são muito usadas por nós. Alguns de nós são prontos em dizer, se você fizer de novo, você vai... Ou recompensa do tipo assim, olha, se você fizer tal coisa, papai... Então a gente lida bem, ai, ela não ficou irada, beleza, papai vai te dar aquele presente que você queria, pronto. Ou distrações, aquele exemplo que eu dei da criança, né? A gente tenta distrair para ver se a ira perde o foco. Essas coisas, elas podem dar a impressão de que a gente está administrando a situação, mas elas não atingem o coração. Então o que eu quero que você compreenda com tudo isso? Quando a gente expressa isso aqui, quando o presbítero Aldo e eu estamos falando de ira como um problema do coração, eu quero que você entenda o poder que é ter esse conhecimento nas mãos, com o Evangelho de Jesus Cristo, para você confrontar um parente seu, um amigo seu, que cuida do seu filho de forma completamente errada. Parece que obedece, mas ele é tratado assim, ó.
Ameaça, recompensa ou distração. Por quê? Porque ele não foi ensinado a tratar do coração, ele nunca teve o dele tratado. Nunca. O dele nunca foi tratado, ele não sabe quais são os ídolos dele. Ele não vai saber quais são os filhos. Você tem condições de ajudar essa pessoa, mostrando que esses apegos da criança são idolatrias, são focar em coisas que não satisfazem a sua vida antes do que naquele que nos satisfaz. Então eu quero que você entenda que não é só uma palestra de educação de crianças. Se você quiser ouvir sobre evangelização, é outro dia. Não faça essa separação. Você tem condições de começar uma conversa sobre filhos e terminar na cruz. Sempre você tem condições de fazer isso. Para mostrar como o coração da criança é um coração avesso a um Senhor que reina em nossa vida. Outra coisa que eu quero considerar, a gente precisa estar atento a isso, pais nem sempre são sensíveis a isso, e eu me incluo, é que a gente precisa considerar as fraquezas. Isso é uma coisa interessante que o artigo trabalha. Ele fala assim, se conhecer o coração é uma visão profunda do problema, conhecer as circunstâncias que levam a criança à ira é uma visão abrangente do problema. É muito legal a gente entender, eu percebi que ela tende a ficar irada quando isto acontece. Então, circunstâncias podem ser, as fraquezas podem ser circunstanciais ou inerentes. Por exemplo, fatores físicos, né? A fome, sono, cansaço, inclusive de vez em quando a gente brinca, e a gente ouve algumas famílias da igreja falando assim, então isso aqui é fome e pecado. Isso aqui é cansaço e pecado, eu sei. Às vezes a gente gosta de quantificar, né? 20% cansaço, 80% pecado. Mas só que isso não ajuda a não ser que a gente seja, na medida do possível, apto a prevenir que essas fraquezas sejam motivos de tentação. Você identificar tem pouca valia, a não ser que você tome medidas para que essas coisas não venham a ser tentações para os seus filhos. Isto é, fatores físicos, fome, sono, cansaço, barreiras sociais como vergonha, medo, essas coisas não precisam ser sempre presentes. Você não faz tratamento de choque com ira. Ira você resolve chegando na fonte que está no coração, não com isso. Por quê? Porque essas coisas são gatilhos que liberam a fúria. Eu sei que elas não justificam o acesso de raiva da criança. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você sabe a fraqueza dela, não permita que ela caia nisso sempre. Tenha misericórdia dela. Deus é de você, ué. Deus muitas vezes, você não ora assim, não nos deixes cair em tentação. Você ora assim, mas livra-nos do mal. Então, faça o mesmo com o seu filho. Aprenda as fraquezas que ele ou ela tem e tente minimizá-las. Outras coisas também, limitações pessoais. Eu coloquei algumas citadas no artigo, que são bem legais da gente perceber que nem sempre nós estamos cientes, né? Alguns filhos têm dificuldades com tarefas múltiplas. Você fala assim, vai arrumar seu quarto. Ele dá esse exemplo no artigo, é muito interessante. Vá arrumar o seu quarto é muito grande para a criança. Aí você fala, mas qual é o problema? Você é burro? Desculpa a frase, mas não é que ela é burra, é que assim, é mais fácil você falar assim, coloque o sapato no armário, ok. Agora, estique o lençol da cama, ok. Agora, guarde os brinquedos na caixa, ok. É mais fácil. Se ela tem essa dificuldade, seja prático. Isto é, entenda que arrumar o quarto é muita coisa. É a mesma coisa que eu dizer para você, cara, seguinte, você precisa educar seu filho no temor do Senhor, tá bom? Beleza? Vamos embora? Fácil. Por que você está chorando aí que é difícil? Porque é muita coisa. Se a gente não for específico em como é que a gente faz isso, é uma ordem abrangente demais. A gente tem desafios a cada faixa etária. Educar no temor do Senhor não é simples. Tá? Então, dificuldade com tarefas múltiplas ou com organização, falta de criatividade na busca por soluções. Tem criança que é criativa, tem criança que assim, é daquele jeito. Se não for daquele jeito, fala, papai, me ajuda. Meu filho, aqui não é? Você fala assim, meu Deus, essa criança. Aí vem o outro esperto, que você fala, olha só, isso aí vai passar na federal. Esse moleque é bom. Esse moleque é bom. É uma facilidade que ele tem, o outro não tem. Com isso ele não é menos santo, não é? Se ele fica irado porque ele não consegue fazer as coisas, é que talvez você não tenha cooperado. Essas devem ser alvo de misericórdia. Provérbios 19, eu vou ler esse texto. Provérbios 19, 11, é um texto interessante citado no artigo, que fala dessa misericórdia. Olha só. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas.
A ideia é de que, às vezes, quando a gente está ciente de certas limitações, nós temos que misericordiosamente cobri-las. O amor cobre, né, multidão de pecados, e ele entende fraquezas. Nós temos que expressar a misericórdia do Senhor assim também. Então, para terminar e abrir para perguntas, eu tenho duas coisas a dizer, 2 slides. Primeiro, eu quero que você compreenda que para fazer essa tarefa de ajudar seu filho, a sua filha a vencer a ira, você precisa de auxílio sobrenatural. Veja só, que está no slide aqui. Ao pedir a um filho que controle sua ira, os pais estão pedindo algo impossível de uma criança fazer por si mesma. Controle esse menino! Isso é impossível. É impossível porque é a mesma coisa que dizer para você assim, não peque! Você vai vir domingo na igreja e falar assim, Senhor, eu fiz de novo, me ajude. Lógico, porque para essas coisas, para cumprir a lei do Senhor, eu não preciso ouvi-la de novo. Ouvi-la de novo me faz mais ciente, talvez mais contrito, mas não mais apto a cumpri-la. Ela não tem força para me ajudar a cumprir. Você chegar e falar para o seu filho, mas eu falei 3 vezes para não... Faz só ela mais ciente da regra, mas não ajuda a cumprir. É isso que eu quero que você entenda. Isso é o que a gente faz direto em casa e às vezes na igreja. Isso é legalismo. Legalismo é achar que quanto mais a gente repete a lei, mais ela se torna habilitadora a ser cumprida. Não é. Não é. Porque a lei não tem essa força. Ela precisa ser dita. Não estou dizendo que a gente não deva dizer a regra. Ela precisa ser repetida, inclusive. Mas você ter a expectativa de que as muitas repetições vão habilitar seu filho a fazer, ingênuo você. Ingênuo. Porque isso é legalismo. Então, sua criança, como você e eu, precisam de ajuda sobrenatural. Pais devem ser a concretização não só da lei divina. Efésios 4 fala, irai-vos e não pequeis. A gente poderia dizer isso para o menino, mas não é a gente não tem que concretizar só a lei de Deus. A gente precisa concretizar o Evangelho também. João, em 1 João 2, fala assim, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis, mas, se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. As crianças precisam ouvir do advogado junto ao Pai. Talvez ela não entenda de advogado ainda, mas você pode falar que tem alguém que apaga a nossa sujeira. Ela precisa ouvir daquele que está lá junto de Deus apagando a nossa sujeira. Ela precisa conhecer disso. Então você precisa ser expressão não só da lei divina, mas do Evangelho, que não só nos perdoa, mas nos transforma à imagem do seu Filho. Colossenses 3, a gente lê o versículo 8, a continuidade vai dizer que nós somos transformados à imagem do seu Filho. Como é que a gente faz isso? Então, para terminar, eu quero dar 3 práticas construtivas. E eu quero dizer o seguinte, não são dicas de quem vai, essa parte que eu estava esperando, pastor, porque até agora o senhor me macetou, mas agora eu quero saber como é que eu faço. Não, práticas construtivas não é o ABC da educação de filhos irados, não é isso. O que a gente faz que revela o nosso Deus, que é necessário nossos filhos verem? O que a gente faz que revela Deus, que é necessário eles enxergarem? Então, presta atenção. Primeira coisa, consistência. Pais ajudam filhos a não se irarem quando eles são consistentes nas expectativas, na disciplina. Às vezes a gente é descompensado, a gente espera que a criança faça isso aqui e depois diz, tudo bem se ela não fizer. Mas peraí, aquele dia você deu uma bronca, agora tudo bem se ela não fizer? Mas é importante a ponto de você dar bronca ou tudo bem se ela não fizer? Qual dos dois? Mas isso acontece direto com a gente. Inconsistência nas expectativas. Ou na disciplina. Para o mesmo pecado, uma hora você rodou a baiana, como dizem. E teve vezes que passou batido. Então, mas é para ser duro ou é não tão duro assim? Essas coisas confundem a criança, além do que isso não revela a santidade do nosso Deus. Você entende por que a gente tem que ser consistente? Porque nosso Deus é santo, Ele nunca trata pecado de maneira diferente. Se é pecado, Ele trata como pecado. Se é fraqueza, Ele é misericordioso. Entendeu? Se é pecado, Ele leva você ao arrependimento. Se é uma fraqueza, Ele pode nos ensinar
a vencer essa fraqueza. Se ela não é fácil de ser vencida, Ele é misericordioso e nos dá força. A ideia que eu quero que você compreenda é que a gente tem que revelar o caráter de Deus quando a gente trata com os nossos filhos. Consistência revela santidade. Se você é consistente, você se mostra santo. E Deus é santo. Para os filhos enxergarem isso, eles têm que ter pais consistentes. O que é pecado sempre e merece a mesma disciplina. O que não é pecado não tem que ser tratado como pecado. Eu dou um exemplo. Às vezes a gente fica irado porque as crianças não fazem as coisas do jeito que a gente gostaria que eles fizessem. Você como pai tem condições e autoridade para desejar que eles façam A, B e C. Mas você não pode repreendê-los com a mesma força se não fazer A, B e C não for pecado em si mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Eu e você damos tanta prioridade para certas etiquetas, ou para certos comportamentos, ou para certas atitudes, que não são ruins em si mesmas, mas o não fazê-las não tem o mesmo peso de transgredir a lei do Senhor. Se a lei é sua, não é do Senhor, não dê o mesmo peso de punição. Tudo bem que o seu pai, a sua avó ensinou você que o menino tem que fazer isso, mas não é contra a lei do Senhor. Então às vezes a gente fica irado com eles, muito mais porque eles nos frustram, quebram as nossas leis antes do que a lei divina. Isso não é revelar a santidade de Deus. Segundo, dependência. Para os filhos aprenderem a depender de Deus, eles precisam enxergar pais que dependem de Deus. Uma das melhores maneiras de levar os filhos a confessarem o seu pecado, a se penitenciarem, é enxergarem pais penitentes. E dizer assim, olha, o pai também falhou com você hoje. Na hora que eu fiquei irado, eu não fui santo. E eu preciso confessar o meu pecado. Então nossos filhos precisam ver a nossa fraqueza. E isso não é sinônimo de perder a autoridade. Pelo contrário, é sinônimo de que nós carecemos do mesmo evangelho que eles. Eles só vão enxergar o evangelho se nós somos carentes e famintos dele. Você e eu precisamos demonstrar isso, nossa dependência. Isso revela a provisão de Deus. Quando você mostra para o seu filho que você também precisa de Deus para vencer pecados, você está mostrando que Deus provê. Deus é o que provê para as nossas dificuldades, nossos pecados. Você e eu precisamos revelar a provisão de Deus. Por último, cooperação. Pais cooperando para uma solução. Às vezes nós vemos que nossos filhos ficam mais irados quando eles não conseguem fazer alguma coisa, quando eles têm certos temores, quando certa atividade lhe parece muito difícil, quando eles estão perto de certas pessoas. Esteja presente com eles, faça junto com eles, vivencie com eles. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Para você revelar o cuidado de Deus, o auxílio de Deus, você tem que estar presente, cooperando, ajudando, minimizando as situações em que sua filha, seu filho é levado à ira. Então, perceba que expressar o evangelho de Deus na nossa casa é revelar os atributos de Deus, a sua santidade, a provisão dele, o auxílio dele. Eu quero que filhos enxerguem em vocês o nosso Deus. Temos alguns minutinhos, então antes do final da aula eu queria abrir para alguma pergunta ou algum comentário. Ricardo, se você puder nos ajudar, talvez eu não consiga repetir todas as coisas, se a gente conseguir levar o microfone, ok. Você tem alguma pergunta ou algum comentário que você gostaria de fazer? Vou pedir para você ser sucinto, tem mais gente participando. Pode... Isso, com o microfone vai ficar mais fácil. No meu entender, durante a aula, eu achava que irar-se contra políticos era uma ira santa. E, na verdade, é uma ira pecaminosa também, porque eu estou me querendo colocar no lugar de Deus. Ok. Não tem a ver com filhos, mas eu vou tentar responder. A ira contra a injustiça, Terezinha, não é pecaminosa. A ira contra eles, como se eles fossem mais maus do que nós, é pecaminosa. E frequentemente nós misturamos as duas. Por isso que a gente se engana. A gente diz, é um absurdo, ele não pode fazer uma coisa dessa. É verdade, ele não pode fazer. Mas quando você se inflama, é porque você está dizendo em outras palavras que se você estivesse lá, não faria uma coisa dessas.
Então, essa mistura nos confunde. A ira para com a injustiça não é pecaminosa. Mas quando nós temos a impressão de que eles estão lá, são safados e não, e nós ou outras pessoas fariam melhor, nós estamos com uma expectativa por demais digna. Ok? Eu acho que é aí que a gente mistura e acaba pecando. Mas a resposta sucinta para a gente abrir para outras perguntas. Alguma outra pergunta? Um comentário? Olha lá, ali atrás, Ricardo, por favor, leve lá o microfone para a gente ouvir. Eu trabalho numa escola de educação infantil, uma escola cristã, e diariamente a gente lida com crianças iradas, com acesso de ira. De que forma os educadores podem apresentar o evangelho nesses momentos à criança e não somente leis e regras para que elas obedeçam? Ok. Sua pergunta é complexa, eu vou dizer por quê. Primeira coisa, os educadores na escola não têm a responsabilidade primária de fazerem isso. A responsabilidade de quem terceirizou para a escola. A saber, os pais. Não é? Eu estou falando aqui com um grupo de pessoas que veio a esta igreja hoje para ouvir a palavra de Deus. Então, parte do pressuposto de que ouvem a Bíblia como palavra de Deus. Querem entender muito ou pouco? Ouvem a Bíblia como palavra de Deus. Estou partindo desse pressuposto. Fica mais fácil, então, a gente falar sobre pais que orientam filhos expressando o Evangelho de Jesus Cristo. Educadores, eu acho que não devem assumir uma postura que não é deles. Nossa postura é secundária. O que a gente pode fazer? Eu vou dar dicas só iniciais. Primeira coisa é que nosso tratamento para com crianças não só pode, como deve ser misericordioso. Ele não deve ser repleto só de castigo, mas ele deve ser repleto também de compreensão das fraquezas da criança. Então, tem que haver momentos para expressar isso, para verbalizar que ela não vai ser castigada do jeito que ela merecia ser. Tá? Mas o problema é que pais acham que não deveria. Esse é um outro problema, maior que o da criança. Né? Os grandinhos às vezes são mais difíceis. Então, o que a escola pode inicialmente fazer? Inicialmente, eu acho que isso é só o começo, é só uma pontinha de toda coisa. É mostrar como o processo educacional não é de pegar crianças que são maravilhosas e lapidá-las para se tornar pessoas do bem. O processo educacional é pegar pessoas que, deixadas por si mesmas, são selvagens, para usar uma analogia de animal, e precisam ser adestradas. O pessoal vai me odiar com essa frase. Precisam ser educadas tanto por pais quanto pela comunidade, em menor escala. E a escola é uma desses lugares de educação secundária. Então, estou dizendo isso por quê? Para a gente tirar essa ideia de que educação é o que a escola fornece. Isso é muito ruim, é uma visão muito míope, muito estreita. Educação não é o que a escola fornece. A escola é uma... Inclusive, quando a escola chega assim, e diz para você assim: pai, muito obrigado por ser nosso parceiro na educação do seu filho, corrija a escola. Você não é parceiro coisa nenhuma. A educação é sua. A escola que é assim um pedacinho na educação do seu filho. Não é ela que tem a responsabilidade dada pelo Estado. Nada disso. Tá? Então, ela é apenas uma participante secundária, mas ela participa, e na sua participação secundária ela deve expressar tanto a lei de Deus quanto o Evangelho de Deus. E eu digo isso, deve ser feito junto com os pais. Então, talvez em trabalhos juntos com os pais, mostrar que a escola não enxerga as crianças como essas massinhas bonitas e inocentes que nós lapidamos e esculpimos para serem homens de bem. Não. Nós enxergamos como sendo pessoas propensas ao mal que precisam de pais na vida dela. Assim como precisam de escola e outros fatores secundários. Essa é uma primeira maneira de começar quebrando com uma imagem muito positiva da criança. Para depois mostrar que elas precisam de lei e precisam de misericórdia. E aí vão ser variadas as maneiras de expressar isso. Tá? Não tem uma fórmula certinha. Só que eu acho que um dos grandes ganhos é a gente inverter as expectativas com respeito à criança e com respeito à escola. Acho que essa é uma primeira maneira de começar. Tá? Sim, aqui. Supondo que algum pai interpretou-se, ouviu-se na história, tem uma sugestão para começar do zero de novo? Não? Para marcar o evento de uma nova etapa? Ok. Alexandre, eu diria o seguinte. Deus sempre trouxe à tona
exemplos de homens e mulheres que se converteram e foram transformados pelo Espírito e foi possível começar de novo. No entanto, nunca sem algumas consequências do que foi semeado antes. Vou dar um exemplo triste, mas interessante. O rei Manassés é um rei que em Crônicas é dito que ele se humilhou perante o Senhor. Mas quando ele volta de um cativeiro, ele foi levado por um rei inimigo, ele volta, ele não consegue fazer o povo sair da idolatria, porque ele passou quase 55 anos levando o povo para a idolatria. É muito tempo. Então, eu não estou desanimando em relação a isso, só estou tentando mostrar que essa é uma das maneiras que quando Deus nos converte, Ele mostra que as coisas saem da nossa mão. Sai mesmo. Porque embora nós sejamos chamados a uma tarefa, os resultados da aplicação das nossas tarefas são muito soltos do nosso controle. Então, dá para começar do zero? Claro que dá. Funciona? Não sei. Do jeito que você está esperando? Não sei. Há casos em que filhos se voltam para o Senhor, mesmo depois de conversão mais madura de pais. Há casos de pais crentes que erraram a vida inteira e recomeçam. Existe melhora? Existe. Conserta tudo? Nem sempre. Na maioria das vezes não, por causa dos frutos. Mas nos ensina uma coisa, que é importante da gente aprender. O resultado sai das nossas mãos. Ele foge, né? Por isso que a gente educa as crianças. À noite a gente ajoelha lá da cama e fala assim: Senhor, tem misericórdia dos meus meninos, porque eu sei que eles vão enfrentar um mundo mau, e os lobos vorazes estão aí esperando para devorá-los. Então você faz certinho, e depois você se quebranta diante do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia, porque é fácil ele ser abocanhado, né? Então essa dependência é uma coisa que ela produz em nós. Então começar do zero é começar com essa dependência em mente. Significa que eu não sei quais serão os resultados. É possível consertar? Claro que é. Claro que é. Funciona? Não sei. Dependendo da expectativa, eu vou dizer não. Entendeu? Acho que é importante nós aprendermos esse senso de dependência. É parte do começar do zero. Mais uma pessoa, e aí eu vou encerrar por causa do horário. Sim, por favor, Flávia. Quando uma criança, como no exemplo, ela é mais fleumática, como você identifica essa ira mais facilmente? Que ele não está se escondendo, ou você... Como você corrige? Porque é mais difícil você identificar isso. Veja, em alguma medida, toda a expressão de esconder-se do que lhe é devido é expressão de ira. Em alguma medida, todo esconder-se é expressão de ira. Por quê? Porque ele prefere não participar das coisas. Isso lhe incomoda. Então ele prefere ficar no canto dele. Ele prefere afastar-se de tudo. Quando ele recebe... Existem algumas coisas que são mais chocantes. Talvez essas devam ser tratadas primeiro. É quando ele trata com desdém uma repreensão de pai, de mãe, ou de alguém mais velho, professor, vovó, alguma coisa assim. Então, quando ele trata com desdém, quando isso não lhe é importante, isso é sinal de que ele está irado. Ele não manifesta gritando, mas ele está irado. E o coração dele não foi atingido. Então, ele precisa ser trabalhado para que ele ouça isso, para que ele dê valor a isso, para que isso lhe pese o coração. Às vezes a gente demora muito tempo para chegar lá. Você fica cavucando, passou 45 minutos. Tem que sair, pô. Aí ela fala assim: sabe o que é, mãe? Aí você fala: consegui entrar. Às vezes demora. É penoso, mas é isso é chegar no coração. Tá? Então, esse tipo de desdém, de desinteresse, é uma maneira interessante de expressar ira por parte desses que são mais calminhos. Eles não podem não ficarem incomodados com injustiça, tanto na sua vida como na dos outros. Qualquer apatia é muito negativa, precisa ser repreendida, né? Então, vai desde ensinar para o menino como proteger sua irmãzinha, por exemplo, até entristecer-se quando ele vê a mãe triste. Ele não pode ficar apático. Ele não pode ser alguém que se esconde, né? Isso é pecaminoso. Ele precisa ser tratado nisso. Ele precisa sentir que o mal tem que ter solução. Então ele é movido a isso, a clamar ao Senhor e pedir por socorro. Tá? Tem mais coisa, eu sei que tem, um monte. Ainda mais uma gera, você começa a pensar noutra, aí vem aquela situação que você viveu 2 anos atrás. Eu sei. Vamos aproveitar o domingo e fazer isso. Isso é uma coisa que eu tenho dito na Aliança há bastante tempo. Eu quero terminar a aula com isso. Domingo não é para você sentar, comer um churrasquinho gostoso, aquela carninha deliciosa, bater um papo, jogar um joguinho à tarde e quem sabe assistir um futebol. Não. Domingo é um dia para a gente conversar sobre essas coisas.
para elas serem ruminadas, serem trabalhadas, para você na hora da mesa falar assim, sabe o que eu lembrei? Você lembra aquele dia, mãe? Lá em casa. Aí você fala, é mesmo. Puxa vida, pecadora nós, hein? É bom para isso. É bom a gente fazer isso. A gente conversar sobre essas coisas, refletir sobre a palavra de Deus. Aproveite o domingo, é o dia do Senhor. Aproveite para refletir. Nós tivemos bastante coisa sendo falada hoje, tanto na mensagem quanto na aula, tá bom? Eu vou orar e nós vamos terminar. Pai bondoso, esse é um assunto no qual todos nós temos problemas. Eu e todos os meus irmãos que aqui estão, em alguma medida, sofrem com esse problema da ira. Somos orgulhosos e queremos manifestar nosso orgulho de formas diferentes, mas de forma insatisfeita com o mundo, insatisfeita com as circunstâncias. Ó Pai, em primeiro lugar, perdoa-nos e socorre-nos. Ajuda-nos não só a cuidar da nossa própria ira, mas a treinar filhos e filhas, netos e netas, aquelas crianças que estão debaixo do nosso controle em alguma medida, treiná-los a serem mais abnegados, mais dispostos a ver a glória de Cristo manifesta. Pessoas que se rendem e se submetem às autoridades que são colocadas sobre elas. Ó Pai, ensina-nos a ensinar nossas crianças. Pedimos o Teu socorro, pedimos que este domingo seja um domingo de boas conversas. Em nome de Jesus, amém.